Nós chegamos agora o momento de fazer a revisão de nossa aula. Preste atenção comigo, venham comigo para a gente fazer essa revisão e a correção dessa atividade. É rapidinho, bate bola. Dentro desses 20 minutos nós faremos a revisão e a correção, tá ok? Acompanhem comigo. Vocês terão um tempinho para fazer a atividade de vocês. Eu faço a revisão, vocês fazem a atividade, a gente volta para a correção, tá bom? Vamos lá? É com vocês agora. Aula de número 26.2 aí. A caçambada Cutuba, que é o assunto que nós estamos estudando. 1950, o partido com diretório organizado em Porto Velho eram os seguintes: PSD, UDN, PTB, PST e PSP, que nós vimos lá no início da nossa aula. Os Cutubas, eles eram do PSD e do PTB. PTB, que era o partido do Aloysio Ferreira, o grande cacique político. Já os Peles Curtas, eles vão ter dois líderes. Um é o Joaquim Vicente Rondon, que era aliado do Aloysio Ferreira, depois racharam aí, sobrinho do Marechal Rondon. E o outro era o médico Renato Medeiros, que se torna um político carismático, com vistos de bons olhos e que se torna deputado federal. Aqui, então, nós temos a caçambada acontecendo no dia 26 de setembro de 1962. Episódio que vai marcar a nossa história como uma grande tragédia. Contra o comício do candidato a deputado federal Renato Clímaco Barralho de Medeiros. Vamos chamar ele de Renato Medeiros, que fica melhor assim. Então estava tendo o comício do Renato e tudo, e de uma hora para outra esse servidor da prefeitura aí entrou com a caçamba e atropelou todo mundo. Pelo menos 2 pessoas morreram na hora. Outras foram a óbito no Hospital São José. Quem mandou? Por que houve? O que aconteceu com essa caçambada? Não se sabe, não se tem ao certo isso daí. Qual era o momento político que Rondônia estava vivendo? Que o Rondônia enquanto território federal ainda nesse momento? O carisma do Renato Medeiros estava ali ganhando essas massas. Havia um aumento da rejeição de Getúlio Vargas, de Aloysio Ferreira, estava aumentando o processo de rejeição do Aloysio Ferreira. Aí o Renato Medeiros ele vai pegar essa rejeição, se candidata a deputado federal e ele ganha a eleição e vai ser empossado a deputado federal. Aqui o ato institucional não foi nem o número 5, foi o número 1 que faz ele perder o mandato. Renato Medeiros, então, perde o mandato de deputado federal. O Aloysio Ferreira aposta na eleição do N. Pinheiro, só que o N. Pinheiro, que vai ser o grande adversário, de um lado estava o N. Pinheiro, que tinha o Aloysio Ferreira como padrinho político, não consegue vencer essa disputa. E essa disputa, então, ela vai ser vencida por Renato Medeiros, que se torna agora... Lembrando que o Aloysio Ferreira já tinha sido deputado federal por 3 mandatos. Já tinha pego aí 3 mandatos. E agora ele é substituído por Renato Medeiros. Gente, meus queridos alunos, é assim que está o clima político aqui nessas paragens do Poente. É assim que está esse clima político. Essa disputa política deste momento político aqui nessas paragens do Poente. De um lado, os chamados cutubas. A elite, os caciques políticos, os grandes coronéis. E de outro lado, os pele curtas. Aí vinha um médico, advogados, engenheiros que estavam se formando ali uma oposição. Nós não podíamos dizer que nenhum deles eram de esquerda, todos eles estavam dentro da filosofia dos partidos de direita. Mas nós estávamos em Guerra Fria e eles eram acusados de estarem ligados ao comunismo, e isso levou até alguns deles à prisão, inclusive o próprio Renato Medeiros. Mas isso
São histórias dos bastidores da política de Rondônia. Façam atividade, que a gente já volta para fazer a correção. Até lá. Chegamos à hora da nossa atividade, de fazer a correção da atividade. Vocês tiveram um tempinho aí para fazer ela, e nós precisamos entender esse contexto da atividade. Tá certo? Vamos para a primeira questão, que a gente vai discutindo, passando cada questão aqui, nós vamos discutindo. Deram a lida nisso aí? Olha o que traz a atividade. Ela nos diz o seguinte: Renato Medeiros, que representava a esperança da gente simples, dos desvalidos, ferroviários, desempregados, empregado do comércio, pertencia a qual grupo partidário, vamos dizer assim, não era nem um partido político, mas qual grupo partidário? Era o grupo dos Cutubas? Era o grupo do Pele Curtas? Ah, o grupo dos Girondinos? Grupo Lealdade? Grupo Bem TV? Pertencia a qual grupo? Pessoal, nós já vimos na aula de hoje que nós estamos discutindo a disputa de dois grupos políticos. De um lado, nós temos os Cutubas e do outro lado, os Pele Curtas. E aí nós vamos ver os Cutubas com a liderança ali do Aloysio Ferreira, depois de Jesus Bulamarque, do Enio Pinheiro, de outros líderes políticos. E os Pele Curtas, que vão começar na liderança de Joaquim Vicente Rondon, e depois essa liderança passa para Renato Medeiros. Então, nós estamos com uma bipolarização ali, a disputa polarizada em dois grupos. E isso vai dar um conflito muito grande entre eles. Então, a resposta correta é os Pele Curtas. Pertenciam aos Pele Curtas. Olha aí na questão 2. A questão 2 nós falamos o seguinte: a disputa política entre o ano de 1962 para deputado federal de Rondônia se deu entre quem? Renato Medeiros e Olavo Pires? Odaci Soares e Olavo Pires? Raupe Odaci Soares? Aloysio Ferreira e Renato Medeiros? Ivo Cassol Esquilito? A disputa política, tá? Para deputado federal aí. Quem foi? Quem estava disputando? De um lado, nós temos o grupo do Renato Medeiros, nessa disputa política. E de outro lado, nós temos o grupo de Aloysio Ferreira. Apesar de não ser o Aloysio Ferreira o candidato, mas ele é o grande cacique político dos Cutubas. Então, a disputa política se está dando com ele, porque é ele que está apoiando o Enio Pinheiro. Ele queria que o Enio Pinheiro fosse o deputado federal. Então, há uma disputa muito grande entre eles. Só que Renato Medeiros se mostra mais carismático, mais próximo ao povo, com a linguagem de oposição, pegando o desgaste de Aloysio Ferreira e vai ganhar a eleição. Então, a resposta correta da 2 é Aloysio Ferreira e Renato Medeiros. A disputa aí entre os dois. A terceira, ela nos fala o seguinte: o nome do produtor do filme A Caçambada Cutuba, que estreou no dia 13 de setembro de 2019 no Palácio Guaporé, é... Lembra daquela foto que eu mostrei para vocês do Palácio Guaporé? Porque nós temos ali o Teatro Guaporé, nós temos o Palácio das Artes, que... deixa eu falar em teatro, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Vocês sabiam que o Palácio das Artes, que fica aqui em Porto Velho, é o maior teatro da região norte? Ele é maior em capacidade de que o Teatro Amazonas e de que o Teatro da Paz. Então, hoje nós temos o maior teatro
da região norte. E ao lado dele, nós temos ali, acho que é 250 pessoas, mais ou menos, a capacidade, nós temos o Teatro Guaporé, que fica ao lado dele, tornando ele maior ainda, porque são ligados os dois. Um é o apêndice do outro. E aí, nós tivemos o lançamento lá, em 2019, da Caçambada Cutuba. 2020 iria ter, só que aí veio a pandemia, iria ter exposição em vários locais, veio a pandemia e deu uma travada. Mas, quem foi? Seria o meu amigo, saudoso amigo Anísio Goraieb Filho? Seria esse saudoso amigo que partiu recentemente vítima da Covid? Seria Queiroz Galvão? Seria o Debrecht? Seria o Zola Xavier da Silveira? Ou a Galvão Engenharia? Quem é o nome do produtor do filme A Caçambada Cutuba? Aí nós vamos ver aí a produção, uma produção muito boa. Queria parabenizar ao amigo, vamos colocar lá, Zola Xavier, queria parabenizar o amigo, pelo esse trabalho brilhante que ele fez aí do filme A Caçambada Cutuba. O Zola fez uma pesquisa, entrevistou, vem aqui comigo. O Zola ele vai fazer todo um processo, vai fazer um processo de entrevista, vai pesquisar sobre o caso, vai tentar falar com familiares, pessoas que ainda estavam vivas da época, ainda estão vivas, ele vai fazer todo, vai tentar identificar onde essas pessoas foram sepultadas. Não foi fácil, o trabalho do Zola vai ser um tanto quanto difícil, mas ficou um trabalho brilhante desse documentário que ele fez sobre a Caçambada Cutuba. Tá certo? Vamos para a nossa última questão? Vamos lá? A última questão, questão 4, ela fala o seguinte: explique o que foi o episódio conhecido como Caçambada Cutuba. Pessoal, daí a gente já debateu, mas o ano é 1962. O que está acontecendo? Havia uma disputa para deputado federal. Renato Medeiros estava fazendo seu comício. E o comício que o Renato Medeiros estava fazendo tinha muita gente, bastante gente. Acredita-se ali que em torno de 5.000 pessoas. E uma caçamba desgovernada desce a avenida e atropela dezenas de pessoas. Muitos morrem no local. Outros são levados para o Hospital São José. Hoje fica a ASTI, Associação dos Policiais lá, Hospital da Associação dos Policiais. E alguns são levados para lá e morrem no local. Mas a tragédia ela fica marcada na história de Porto Velho. Então, na tela de vocês, podemos dizer que na noite do dia 26 de setembro de 1962, uma caçamba pertencente à prefeitura foi lançada contra os partidários do então candidato a deputado federal, Renato Climaco Borralho de Medeiros, 1962. Episódio esse que vai ficar marcado. Eu falei para vocês, encerrando aqui nossa aula, que a história, ela traz acontecimentos muito grandes, mas ela traz pequenos acontecimentos. E esse pequeno acontecimento dessa vida cotidiana, um simples comício. Lembrando que naquela época podia fazer comício, showmício e tudo. Era o que atraía a população não tinha tanto entretenimento, desculpa aí, mas ela tinha, nesses comícios era onde elas iriam escutar suas lideranças. Era quase uma torcida organizada dos grupos adversários. E elas estavam lá, assistindo esse comício, onde esse episódio vai fazer o contexto da história mudar.
Mas eu quero lembrar vocês que o que tem de pano de fundo é a disputa de dois grupos políticos. A disputa de um grupo político, um controlado por Aloysio Ferreira e o outro controlado por Joaquim Vicente Rondon e Renato Medeiros. Então, são disputa de dois grupos políticos aqui. É o fervilhar do território federal. As mudanças que estão acontecendo aqui. E todas essas mudanças, elas vão ser importantes para a consolidação do Estado de Rondônia. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero vocês numa próxima aula. Até lá.